nós estamos pautando o debate público cada vez mais. Veja só isso aqui. Viu o antes e o depois de sobrados com puxadinhos de Diadema? A arquiteta do projeto original explica. Então, o jornal Estado de São Paulo fez uma matéria sobre isso, sobre a viralização dos puxadinhos de Diadema, que é basicamente a reinvasão e a refavelização criminosa que os moradores fizeram de um trabalho que a própria prefeitura de Diadema havia feito para dar dignidade para eles, né? Porque os sobrados de Diadema eram casas cubo. Os sobrados que viralizaram são chamados de casas cubo pelas dimensões e o formato. Foram ajeitadas pela arquiteta Fabrícia Zulin, então na prefeitura, hoje professora na Universidade Estadual de Campinas. As construções foram a solução encontrada diante da negativa de 11 famílias de deixarem uma estreita área na proximidade de uma indústria e uma área verde fechada. Ali viviam há anos em barracos improvisados com madeira e materiais diversos. O que é o ponto? Você acabou de ouvir uma parada aqui. Os invasores, então, quando foram construídas aquelas casas, elas foram construídas porque os invasores, Rafael Almeida Rizzo, se negavam a sair da invasão. Porque tem a ver, eu já conversei com prefeitos e governadores. Você sabia que assim, não é fácil arrancar um invasor da área dele? O invasor eventualmente toma uma área pública, uma área privada que está em disputa, você não consegue tirar ele. Tem programas habitacionais, eu não vou citar o nome, um governador me contou, falou, cara, eu tenho que negociar com o cara. Tipo, ó, tem aqui uma casa aguardando você, hein? Só vou te entregar se derrubar outra. Tem gente que pega a casa e aí reconstrói o barraco. Vários lugares no Brasil isso acontece. Existe uma indústria da refavelização. Não há um marco legal, claro, que a gente tem que ter, que é o marco legal da desfavelização do Brasil, que o meu governo fará, primeira vez que eu falo nesses termos, que o meu governo fará, que é um marco da desfavelização, que é um programa com leis muito claras e muito duras para impedir movimentos vagabundos de moradia, movimentos de moradia como um todo, né, que são criminosos, tomada de espaços públicos e privados por favelas, ação da polícia em 24 horas para retirar qualquer invasão que aconteça de agora em diante, marcar, né, demarcar aqui que são as favelas e ter um plano estabelecido junto com prefeituras e governos para desfavelizar, estabelecer títulos de propriedade para quem tem que estabelecer títulos de propriedade, adequar habitações que são passíveis de serem adequadas, destruir as outras e construir prédios no lugar para que as pessoas venham habitar, ou seja, ter um plano para que em 30 anos, e esse plano tem que ficar claro e direto, em 30 anos o Brasil não tenha mais nenhuma favela. Não é possível um país sério ter favela. Ter favela é um país doente. A gente vê favela em Bangladesh, a gente tá vendo em países da África subsaariana, a gente tá vendo favela em parte do mundo árabe, na Índia. Nós, se quisermos, nós podemos escolher, nós seremos esse mundo aí, que chama-se terceiro mundo. Ou nós podemos escolher o caminho do desenvolvimento, que outros países que foram de terceiro mundo estão adotando. Nós não podemos ser o país que fala, não, a favela faz parte. Não! A favela venceu, 100% favela. Esqueçam isso, favela é horrível. Favela é um arranjo insalubre. Você vai ver pior na favela. Favela é uma doença social que tem que ser resolvida. Porra! Palavrão! Ah. O Diego até te falou, o formato hoje é o favelado ganhar casa, vender e voltar a invadir. O sujeito que fez isso, você me desculpa. Primeiro, sim, a invasão de uma propriedade privada ou pública tem que ser punida com muita prisão. A prisão feia. Você vai ver que assim, já só de ser vigiar e punir, já vai, né? Lembre-se, aí eu fala, não, mas aquela pessoa que invadiu não tinha moradia. Entendi, a pessoa invadiu, ela produziu um local habitacional absolutamente insalubre para ela, ou seja, o início da invasão, a pessoa tá morando num barraco completamente insalubre. Não é possível que aquilo não é no mínimo igual ou pior do lugar que ela já está. Ela veio de outro lugar, ela não brotou do chão. A pessoa não brotou do chão. Então, amigos, aquelas pessoas, em geral, as invasões são politicamente motivadas ou motivadas por grupos que veem nisso um business. Isso tem que ser brecado. Brecado desesperadamente. As cidades brasileiras se tornaram absolutamente feias, doentes. E a favelização tem a ver com isso. E esse é um processo, eu já demonstrei várias vezes. O êxodo rural que a gente teve no meio do século passado, né, especialmente dos anos 60 em diante, esse êxodo rural teve consequências, especialmente porque as cidades e a própria economia brasileira e a capacidade de investimento que o Estado brasileiro teve, que foi construído mediante, à época, muito investimento via dívida externa, parou, essa capacidade caiu. Veio a crise do petróleo, o Brasil começou a ficar capenga, anos 80 o Brasil vai ficando capenga, não consegue fazer a formação bruta de capital físico. E aí, aí vem a Constituição de 88, ela diminui mais ainda a capacidade de investimento. A capacidade de investimento brasileira ela vai se diluindo e vai diminuindo pra caramba. Porque se aumenta os gastos com o custeio.
Isto aí, cara, tem que ser resolvido. Um país favelizado e um país que vamos dizer, que cultua a cultura oriunda desses espaços doentes, é um país que ele próprio tá doente. Mas aí entra, é sociólogo, é juiz, é artista, não, é aquela coisa Rede Globo. O que eu digo pra vocês, mesmo boa parte da esquerda, que passou anos cultuando isso, tá despertando. Eu vou dar um seguinte exemplo, morreu ontem. Vamos lá, você quer passar um vídeo? Vamos passar esse vídeo, depois eu vou contar outro assunto que envolve segurança pública. Pode falar, não, só uma imagem Tá. aqui, ó. Olha aí. Ué, gente, a favela venceu. Que coisa horrorosa, galera. Que coisa horrorosa, galera. Tem gente que vive nisso. Eu posso cravar. Milhões de brasileiros vivem nesse arranjo. Que nojo. O Luan Rocha falou, a Constituição de 88 foi uma âncora. Foi. A Constituição de 88, né, na pira dela, social-democrata, ela construiu uma nação inviável. E é muito louco que nós inviabilizamos a garantia dos direitos, estavam todos plasmados lá. Não, botamos no papel. Isso. Aí você aumentou tanto o custeio e permitiu tanto lobby que você conseguiu fazer com que o país, seja via Estado, seja via iniciativa privada, não conseguisse garantir nenhum desses direitos. Então não tem direito à vida, não tem direito à liberdade, não tem direito à moradia, saúde, educação, não tem nada. Né? Ah, tem direito à educação. Somos um país de analfabetos funcionais, pior que todo mundo em qualquer ranking internacional, uma vergonha. Direito à moradia, país da favela. Não, nós temos direito à vida. Temos? Estamos aí com as cidades tomadas pelo crime organizado. Direito à liberdade, tipo direito de ir e vir. Vai, você se sente seguro pra ir e vir na sua cidade? É bizarro, cara. Bizarro, bizarro. E são escolhas que nós tomamos ao longo das últimas décadas. Essas escolhas precisam ser desesperadamente derrubadas. Nós temos que propor o oposto. E o oposto tem que ser feito. E que bom que o Estado de São Paulo tá falando. Igual assim, o Nicolas tá falando disso. Que bom que o Nicolas tá falando. Essa é a real. Que bom que o Nicolas tá falando isso. Ah, agora o Estadão tá falando. Que bom que o Estadão tá falando. Ah, mas foram vocês. Não, fomos nós. Alguém aqui, digite um se vocês viram antes da gente alguém propondo essas discussões sobre desfavelização com essa intensidade. Só pra lembrar vocês, a candidatura do Arthur em 2022 pra governador era toda baseada nisso. Tinha já inclusive o programa chamava Favela Zero. Já na campanha de 20 pra prefeito ele tratava do assunto. Na direita, nunca ninguém falou nada. Porque a direita nunca falou sobre nada, né? Há um fenômeno, né, em que a imprensa começa a perceber que essa discussão é válida e outros elementos, que é assim, boa parte dessa elite começou a se cansar desse discurso como um todo. E eu acho que é um cansaço geral, não só com o discurso woke, mas com o discurso pró-bandido e com o discurso favelizante. Morreu ontem, tá? Um cara que era do grupo... Se eu não me engano, ele foi presidente do grupo Prerrogativas. Se eu não me engano, ele advogou pro Genuíno. É só procurar advogado Prerrogativas morto. Estavam achando que esse advogado Prerrogativas, ele morreu por conta do escândalo lá que envolvia colocar em metanol em bebida. E sim, galera, esse assunto é realmente muito bizarro do metanol, né? Aqui, ó. Polícia investiga se advogado encontrado morto em Higienópolis foi vítima de intoxicação por metanol. Luiz Fernando Pacheco era sócio fundador do grupo Prerrogativas e conselheiro da OAB. Ele escreveu em um grupo de WhatsApp que tomou metanol. Ele foi visto na rua passando mal com dificuldades para respirar antes de morrer. Tá, só uma dica. Ele foi alvo de um assalto e aparentemente tomou um tiro também, tá? Assim, é de quando essa notícia? Que teve atualização. Foi ontem às 4, tem atualização, tá? É só procurar aí Luiz Fernando Pacheco. Vídeo mostra advogado em luta corporal antes de ser encontrado morto em São Paulo. Polícia Civil investiga hipótese de latrocínio. Digitais de suspeito foram localizados em poste na cena do crime. Pois bem, muito provavelmente ele foi alvo de um... É isso, as imagens? As imagens meio confusas, né? O lance é o seguinte. O que eu fiquei sabendo hoje é que provavelmente ele foi ferido num ataque durante um assalto, provavelmente, e morreu. Claramente isso aí não foi uma execução, tava como hipótese de execução e não foi executado, porque, né, alguém que vai executar não vai ficar em luta corporal no meio da rua. Provavelmente mataram ele numa tentativa de assalto, tá? E esse cara, só pra vocês entenderem, pelo amor de Deus, eu não estou vindo aqui mandar aquele passou a vida defendendo o bandido, agora morreu na mão de um bandido. Eu não vou puxar esse discurso aqui, vocês não verão fazer isso, tá? Entretanto, né,
Entretanto, está suscitando discussão, inclusive nestes meios, o fato de que não dá pra viver num país em que você tá no meio da rua e vai alguém te mata. E veja só a dúvida, que aí eu deixo pra todo mundo desses prerrogativas da vida. Escolha aí qual foi o meio que ele morreu. Ou ele tomou bebida envenenada com metanol, tocada por bandidos ligados ao primeiro comando da capital, ou ele foi alvo de um bandido no meio da rua, um latrocida que matou ele. Em ambos os casos, a base disso tudo chama-se impunidade. Impunidade. E se isso está suscitando discussão até no meio, os prerrogativers ao redor dele, que bom, fico feliz. Espero que esse bando de estudante de direito e advogadinhos formados por aí, estou defendendo o direito, saiam dos anos 70, saiam dos anos 70, dos anos 60, 70, 80, vocês fracassaram. Meus queridos amigos, os professores de vocês, os criminalistas, garantistas, professores de vocês, todos fracassaram. Tudo que vocês defenderam deu errado. Vocês ferraram o Brasil. Aceita, cara. Aceita que vocês perderam. Só aceita que deu errado. Porra, poxa, isso aqui foi um... Poxa, aceita, não funcionou. Não deu certo. Riso, eu tenho que ser punido, cara. Pavlov, se eu falei palavrão, tem que punir. Aceita que deu errado, galera. Aceita que deu errado. E, poxa, sejam parte da solução. Eu tô falando de coração aberto. Parem de se colocar como parte do problema. A gente tem discussões das mais inúteis. Os estudos estão ao nosso lado. As experiências de sucesso no terceiro mundo, em posição e em ordem, em países extremamente pobres, estão ao nosso lado. Não estão do lado de vocês. O que a China faz e fez, o que os países do leste asiático, que Singapura faz e fez, vão todos na linha contrária do que vocês defendem. O que El Salvador faz é exatamente o oposto. Ah, não, mas as prerrogativas... Desculpa, cara. Outro elemento que a gente precisa falar pra vocês. Tem que escolher um lado. E nós estamos do lado da vítima. E não é que a gente é sanguinário, que a gente tem um coração muito maldoso, e a gente quer ver bandido, a gente quer punir bandido porque a gente é sádico. Não. A gente quer punir o bandido, entenda uma coisa, porque a gente tem um coração cheio de justiça. E a gente quer, no ato de puni-lo, satisfazer a vítima, ou os filhos ou parentes da vítima. Essa vontade que a gente tem de derrubar, de tombar o bandido e fazer ele sofrer, não é sadismo, é justiça, é honrar a vítima, é retirar da vítima a ideia de que ela vai ficar permanentemente humilhada, de que ela vai ter o seu bem tomado, sua vida tomada, um dano, uma sequela. Nós estamos ao lado da vítima e vocês tinham que pensar nisso, porque num país que é profundamente injusto, produzir justiça através do direito penal é uma forma de tornar todos nós brasileiros, no sentido de a gente se sentir irmanado, parte de uma comunidade que sofre junta e que busca reparar aquele que foi alvo de um dano injusto por conta de um criminoso. Isso torna o Brasil melhor. Então não é que eu odeio o bandido, que eu não quero ressocializar o bandido. É que eu tenho prioridade. A vítima, entendam, estou parafraseando um amigo nosso, Silvio. A vítima, ela é colocada na maior parte das teorias penais como um agente instrumental, um coadjuvante em toda a teia narrativa que é construída. A vítima não, olha só, vou dar um exemplo. A maior parte da discussão toda é sobre o réu, ou sobre um eventual novo réu que pode ser influenciado por uma decisão que puna o réu. Não, entendi. Olha, se eu punir o réu, eu posso evitar que outro cometa o crime. Entendi. A perspectiva da punição, assim, eu posso evitar que outras pessoas cometam crimes, eu posso evitar que outras pessoas sejam vítimas, eu posso punir o réu. Não, tá tudo ao redor do réu. Ou, olha, o réu, ele alvitou a justiça enquanto ideia, ele alvitou o Estado, o ordenamento jurídico, a norma fundamental. Dane-se. A vítima, nesse caso, era apenas um instrumento nessa teia. Nós queremos a vítima como protagonista. Então, um bandido foi pego, a vítima é protagonista. O que nós vamos fazer com esse bandido para reparar a sensação de dor e injustiça causada na vítima ou nos seus familiares? A coisa começa assim. A vítima é o centro. A vítima é o centro. Porque quando a gente fala do prendeu, matou, às vezes as pessoas vocês são só sanguinários. Depende, eu sou um pouco. O Riso eu tenho certeza que não, o Kim Kataguiri eu tenho certeza que não.
Agora, eu quero é reparar, eu quero gerar justiça. Se eu ver a vítima feliz, ou no mínimo reparada, respirando, tá bom, é isso. Agora, ficar tratando assim, o nosso sistema persecutório, sistema penal, ele vai ser baseado todo na ideia de que um dia eu vou ressocializar. Eu não quero ressocializar ninguém. Isso é uma consequência final num processo em que a punição houve e que o cara estará profundamente arrependido. Depois eu vou ver se eu reabilito. Que isso? Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.